Olá, o meu nome é Ricardo Vieira, sou profissional de saúde, tenho 30 anos e o meu principal problema e o motivo desta consulta é uma dor que eu tenho no joelho direito há mais de um ano, que não apareceu de repente, um dia acordei assim, não houve nenhum trauma, não houve nenhuma queda, nunca tinha tido problemas antes. Eu pratico crossfit há 5 anos, para além da dor, por norma, alguns dias, dependendo do tempo, fico com algum inchaço no joelho. Fui fazer uma consulta, foi-me aconselhado a fazer um raio-x e foi diagnosticado uma osteoartrite do joelho precoce. No raio-x até dava para ver já uma zona com osso e uma zona de cartilagem, portanto a situação era mais grave do que eu pensava. Só como sou muito novo para fazer um tratamento cirúrgico, foi-me aconselhado a tentar controlar a dor de maneira a manter a qualidade de vida e foi por isso que vim pedir esta opinião. Ora, bom dia a todos. A verdade é que nem tudo aquilo que eu disse é verdade. Eu efetivamente chamo Ricardo Vieira, sou fisioterapeuta, tenho 30 anos, não tenho nenhuma dor no joelho, não tenho uma osteoartrite precoce, mas certo que desta descrição, desta anamnese que nós falámos, é um motivo que ocorre muitas vezes nas nossas consultas. Eu sou CEO e founder de uma clínica de fisioterapia chamada EMOV. Sou o autor e escritor do blog Mãozinhas Mágicas, onde eu relato o dia-a-dia e as aventuras de um fisioterapeuta. E quando me foi feito o convite para integrar este primeiro congresso online internacional de fisioterapia pela Master Science Lab, para mim também foi uma novidade. E por ter sido uma novidade trabalhar neste mundo virtual, eu quis trazer para esta virtualidade algo mais palpável, algo do dia-a-dia, algo que fosse presente nas nossas consultas. Como eu já disse, eu trabalho numa clínica de fisioterapia, sobretudo o nosso foco são patologias musculoesqueléticas e mais recentemente temos começado a trabalhar com alguns atletas de alta competição, nomeadamente com o futsal, e a verdade é que desde os últimos tempos, sobretudo nos programas de reabilitação do joelho, havia uma pergunta que os atletas começavam a fazer com alguma frequência. Porque eles tinham sempre dúvidas se com a lesão e se com o facto de praticarem um desporto com intensidade, a nível profissional, se poderiam mais cedo ou mais tarde desenvolver uma artrose do joelho. E a verdade é que eu no início ia brincando com eles, dizendo-lhes que achava que não devia ser uma preocupação deles, pôr o foco na atividade física, na questão da performance, e dizia-lhes que até em toda brincadeira, que os preferia tratar por uma artrose no joelho do que um problema cardiovascular, e fui sempre arrastando um pouquinho a resposta mais correta e mais certa a esta pergunta que eles me faziam. Só que eu não sou de meio termo e não gosto muito de dar falsas esperanças ou falsas indicações aos meus pacientes, e desde essa altura que me comecei a debruçar sobre o estudo da osteoartrite do joelho. Daí que para mim tem sido importante desenvolver algum tipo de raciocínio para que lhes possa explicar e que lhes possa responder a esta pergunta da melhor forma possível. Ou seja, quando eles me perguntaram se o facto de serem atletas de alta competição poderiam vir a desenvolver de forma mais precoce uma osteoartrite do joelho, foi essa a pergunta que eu tive como base para toda esta apresentação. E eu posso começar já com a resposta à pergunta. E respondendo que para mim, na minha opinião, a resposta a esta pergunta é um mínimo. Ou seja, alguns atletas podem ou têm mais hipótese de desenvolver uma osteoartrite do joelho, outros não têm tanto essa hipótese de desenvolver uma osteoartrite do joelho. Isto porque a resposta a esta pergunta é o espelho fiel da doença. Ou seja, a osteoartrite do joelho é uma doença multifatorial, é uma doença heterogénea, é complexa e as respostas a estas perguntas não são simples. E não podemos simplesmente fazer futurologia ou até brincar com a situação quando o nosso dever enquanto profissional de saúde é informar os atletas com o máximo de informação baseada na ciência que podemos. E daí que eu tenha vindo a desenvolver algum trabalho nesta área e que a melhor forma de nós conseguirmos responder a esta pergunta é sabermos bem as características da doença e a maneira como ela se comporta. Daí que o que eu vos peço ao longo desta apresentação é que não vejam só ou não escutem apenas a apresentação
Eu quero que vocês parem a apresentação, vocês puxem para trás, avancem, que sobretudo se debrucem sobre a apresentação, porque a ideia é que possamos resolver e criar um raciocínio clínico que esteja por base nesta pergunta e para que vocês possam responder aos vossos atletas da melhor maneira possível. Ao longo desta apresentação, o que nós vamos abordar, vamos começar um pouquinho com o trilho evolutivo da osteoartrite do joelho, vamos falar sobretudo da sua origem, vamos falar da sua definição, do seu diagnóstico. Iremos depois, a posteriori, ter algumas noções de quais são os fatores de risco para a condição. Vamos falar, sobretudo, de como criar uma intervenção centrada no paciente, com base no modelo biopsicossocial. Vamos abordar o manuseamento da condição, a prevenção e, no final, vamos tentar criar as bases sólidas para perceber qual é que é a relação entre a osteoartrite do joelho e o atleta de alta competição. Mas, ao contrário do que a maior parte de nós pensava, a osteoartrite não é uma doença exclusiva do século XXI, muito pelo contrário. O primeiro registro que nós temos da patologia é datado de 4500 a.C. e já nessa altura ela era tida como uma das grandes maleitas que afetava o homem. E nós percebemos que é uma patologia antiga, que tem vindo a evoluir e que, no fundo, ela acontece fruto do sucesso do ser humano, uma vez que acaba por haver uma inadequação da sua parte física em relação aos fatores ambientais criados pelo próprio homem. Contudo, ela tem vindo sempre a evoluir, ela passou a seleção natural de Darwin, ela passou as duas grandes guerras, ela evoluiu ao som das Spice Girls, virou o novo milénio, ela passou recentemente pelo Mannequin Challenge, mas nunca parou. Muito pelo contrário, ela tem vindo a ser cada vez mais dinâmica e esse dinamismo evolui sobretudo graças à pertinência que ela nos tem tido por parte da ciência. Uma vez que a evidência científica tem mostrado que vai ser uma das condições mais importantes no século XXI e isso é traduzido em números dados pela prevalência, em que hoje, atualmente, sabemos que cerca de 3,8% da população mundial tem osteoartrite. Dessa população, se nós pensarmos só na população adulta, essa prevalência pode aumentar para cerca de 30% e em pessoas acima dos 75 anos, nós sabemos que ela pode ter uma prevalência de 50%. Mas não são só estes números que dão valor à patologia que nos preocupam enquanto sociedade. Os dados do Global Burden of Disease faz com que a gente saiba que, em termos de dois critérios importantes para a saúde pública, ela esteja bastante bem pontuada. Falo-vos dos years living with disease, ou seja, do número de anos vivido que a pessoa vive com a condição, em que ela se encontra em 11º lugar, e o DALYs, o Disability Adjusted Life Years, em que ela se encontra no 38º lugar, à frente de patologias como, por exemplo, o cancro do estômago. Estes valores são altos, sobretudo porque por ela a patologia não leva ou não tem uma relação direta com a taxa de mortalidade, contudo, como uma das suas principais sequelas é a inatividade física e o sedentarismo, ela agudiza algumas comorbilidades, como por exemplo os diabetes, a hipertensão arterial ou outras doenças cardiovasculares. Para além disso, outro dos fatores que faz com que a sociedade se preocupe hoje em dia mais com a osteoartrite tem a ver com os custos que ela tem a acarretar em termos dos serviços de saúde. Isto porque, quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido, tem o número de cirurgias para debelar a osteoartrite tem aumentado e os seus custos de saúde têm subido exponencialmente. E é desta importância que nós sabemos que a condição tem, que se tem vindo cada vez a ser mais estudada. Contudo, desde que se começou a estudar a doença, os seus estudos têm sido algo dúbios, porque há uma dificuldade bastante grande quando nós decidimos a estudar a osteoartrite. A doença em si é bastante heterogénea, o que faz com que a qualidade dos estudos seja relativamente baixa, ou foi durante um período de tempo, porque não se conseguiam balizar determinados fatores que hoje sabemos que eram bastante importantes. Logo, uma primeira parte do conhecimento que foi realizado e que foi retirado desses estudos científicos que se fizeram estão cheios de viés e, sobretudo, criou-se uma série de paradigmas, de dogmas, de mitos acerca da condição
que não são o reflexo da realidade e que ainda hoje estão presentes, quer no profissional de saúde, quer na pessoa. Para terem uma ideia, estes dogmas e estes mitos estão tão embranhados na condição que vão desde a definição da patologia até à maneira como nós diagnosticamos a condição. Em relação à definição da patologia, é de conhecimento público que a osteoartrite é uma lesão da cartilagem. A própria Organização Mundial de Saúde preconiza a osteoartrite como uma doença degenerativa crónica da cartilagem. Contudo, nós sabemos que, com a evidência científica atual que nós temos, que a osteoartrite é muito mais do que uma lesão de cartilagem, ou seja, ela é uma patologia global da articulação. No fundo, o que nós sabemos é que essa lesão da cartilagem é apenas a pequena assinatura da doença. Ou seja, se a osteoartrite fosse um puzzle, nós sabíamos que a lesão da cartilagem era a peça central. Só que quando nos afastássemos um pouquinho para podermos ver o puzzle na sua totalidade, iríamos ver que todas as estruturas do joelho ou de outra articulação, mas no caso do joelho eu falo do menisco, ligamentos, a cápsula sinovial, tendão e músculo, poderiam estar afetados. Ou seja, havia uma alteração global da articulação porque havia uma perda da homeostasia. E é esta perda da homeostasia articular que é importante na osteoartrite e não apenas a lesão da cartilagem. Esta lesão é apenas um traço e não nos podemos focar e deixar apenas ficar por essa lesão. Mais ainda, nós se aplicarmos o modelo biopsicossocial à condição, sabemos que a osteoartrite é uma doença que se enquadra perfeitamente neste modelo e que, portanto, é uma whole person disease. É uma doença que afeta a pessoa, desde a sua parte social, à sua parte psicológica e também à parte da estrutura. E isto é importante, sobretudo porque esta definição condicionou, numa primeira fase, a maneira como nós diagnosticávamos a patologia. Inicialmente, o diagnóstico da osteoartrite, no caso do joelho, era feito com base exclusivamente no raio-x. Era feito um raio-x, consoante o raio-x eram aplicados, eram visíveis alguns achados imagiológicos que eram pontuados, segundo uma escala, que era a escala de Kellgren-Lawrence, e esta escala, se tivesse uma pontuação superior a 2, era considerada uma osteoartrite. Só que nós sabemos hoje em dia que não há uma relação entre estrutura e dor. Ou seja, o facto de haver uma alteração da estrutura não quer dizer que a própria estrutura tenha dor. E isso atrasou durante muito tempo a questão do diagnóstico. Este fator é importante porque, no caso da osteoartrite do joelho, nós estamos presentes em duas situações. Pessoas que tinham uma early OA, ou seja, uma osteoartrite precoce, que não haviam alterações imagiológicas, contudo tinham bastantes sintomas. Mas o contrário também acontecia. Pessoas com alterações imagiológicas severas, mas que tinham poucos sintomas. O facto de haver esta discrepância entre sintoma e estrutura fez com que o nosso conhecimento acerca da patologia fosse limitado. Isto porque nós normalmente só começamos a conhecer a patologia quando a pessoa se apresenta na consulta e a partir do momento em que o primeiro sintoma aparece, nós só acompanhamos a patologia a partir daí. Não sabemos o que está para trás. E muitas vezes o que está para trás é uma das coisas mais importantes, porque é nesse momento que se dá a primeira falha articular e é nesse momento que depois se começa a desenvolver toda a patologia. Isto sabemos que estas consequências, em termos da definição e do diagnóstico da osteoartrite, causa duas grandes sequelas. Uma, em termos micro, porque quando nós vamos fazer um estudo acerca da osteoartrite, a definição do grupo de estudo e do grupo de controle é importante, e se tivermos apenas em consideração que o grupo de estudo apenas tenha como critério o estudo imagiológico, ou seja, um raio-x, sabemos que estamos próximos de falhar. Tanto que a sua definição hoje em dia já foi alterada e que nós definimos hoje em dia que a osteoartrite do joelho pode ser assintomática ou radiológica, no caso de apenas ser vista ou apenas ser efetuado o diagnóstico com base no raio-x, ou sintomática quando há uma mescla do raio-x com os sintomas que a pessoa evidencia, mais um diagnóstico feito por parte de um clínico. E isto é importante porque a longo prazo, ou seja, em termos macro, como eu já referi anteriormente, nós só temos um conhecimento da patologia a partir do momento em que o sintoma aparece. O hiato
temporal que existe entre o primeiro evento e todo o processo que depois se desenvolve acerca da osteoartrite, nós não conhecemos. E essa lacuna temporal era extremamente importante ser preenchida para percebermos quais são os critérios que estão na base etiológica da condição e que a fazem desenvolver. Atualmente, nós ainda podemos classificar a osteoartrite do joelho como primária, quando nós não sabemos qual é que é a origem da patologia, ou secundária, quando ela é sequente a uma lesão traumática, como por exemplo no caso do joelho, as lesões do ligamento cruzado anterior. Isto é importante, nós temos estas noções, porque quando vamos ler algum estudo acerca da osteoartrite, nós devemos ter cuidado para perceber se a introdução da população do estudo foi feita com base nestes critérios ou não. Em relação ao conhecimento que se foi tendo da etiologia, foi percebendo que, a partir do momento em que há a quebra da homeostasia, ou seja, a capacidade da articulação regenerar e degradar é afetada, nós sabemos que há determinados fatores que podem agravar a doença. Ou seja, há um momento em que a condição por si afeta o corpo. E a partir desse momento há uma relação de hospedagem da patologia no ser humano. E toda esta hospedagem é potenciada se a pessoa desenvolver determinados tipos de fatores de risco que fazem com que a condição se manifeste mais e que podem ter algumas sequelas em termos da sua evolução e do seu manuseamento. Em termos dos fatores de risco, há dois grandes tipos de fatores de risco na osteoartrite do joelho. Nós sabemos que há os fatores de risco que são endógenos, ou seja, que são próprios, são internos à pessoa, são sistémicos, e exógenos, que são externos. O primeiro fator de risco, e um dos mais importantes para o desenvolvimento da condição, é a idade. A idade é um fator que está relacionado com o aumento da taxa de prevalência, como nós podemos ver naquilo que eu já vos disse anteriormente acerca dos números, e sabemos que a idade em si, os seus processos biológicos, no fundo, estão em relação com o desenvolvimento de osteoartrite. Por exemplo, a sarcopenia é um dos fatores de riscos associados à osteoartrite. O segundo fator de risco é o género, ou seja, há diferenças entre homens e mulheres, sendo que as mulheres são o género onde há mais prevalência de osteoartrite, contudo, e apesar de uma primeira fase se considerar que essas alterações poderiam ser devidas a fatores hormonais, atualmente a ciência hoje em dia não aponta para que isso se verifique. Acredita-se que são as diferenças anatómicas e fisiológicas próprias entre géneros que condizem esta diferença entre números. O fator hereditário. A hereditariedade pode ser um papel-chave no desenvolvimento da osteoartrite. Sabe-se, sobretudo, que pode estar em relação com alguns genes, sobretudo o Insulin Growth Factor 1, os receptores de vitamina D ou ainda alguns genes que estão em relação com a produção do colagênio tipo 2. A etnia é outro dos fatores que são importantes em termos de fatores de risco. Não se sabe se pela questão da hereditariedade ou se por questões, por exemplo, sociais, culturais e ambientais. O certo é que há diferenças entre regiões do mundo e que, portanto, elas devem ser valorizadas. E depois, um fator de risco endógeno é a obesidade. Mas eu chamo-vos a atenção porque este é um dos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento e para a agonização da osteoartrite. Mas ele é um duplo fator, ou seja, a obesidade funciona tanto como um fator endógeno como um fator exógeno. Ele é endógeno porque a relação entre o IMC e os síndromes metabólicos são hoje em dia uma realidade. E o aumento das citoquinas inflamatórias provoca um agravamento da condição da osteoartrite e, portanto, sabemos que existe esta relação. A relação com o fator extrínseco tem a ver, sobretudo, com a carga que no caso dos joelhos, a obesidade coloca sobre a estrutura. Pronto. O que é certo é que nós sabemos que, por exemplo, no primeiro caso, em como fatores endógenos, é esse que nós nos devemos focar, sobretudo no caso da osteoartrite, porque sabemos que, mesmo em articulações que não estejam em relação com a carne, como por exemplo as mãos, a obesidade é um fator de risco a ter em conta. Os fatores externos são fatores que são extrínsecos à pessoa em si e são, por exemplo, o overload, ou seja, a sobrecarga mecânica sobre a articulação, em que podemos ter em relação com, por exemplo, fatores como a morfologia, o alinhamento ou o fator laboral.
A morfologia, porque há algumas relações entre o fémur e a tíbia em termos de medições anatómicas que podem potenciar a alteração do centro do peso, da maneira como o peso é transmitido à estrutura e que pode estar em relação com um desgaste articular. O alinhamento, nós sabemos que quando os joelhos têm mais tendência a apresentar algum valgismo, há maior desgaste do compartimento do lado externo, enquanto quando os joelhos apresentam algum varismo, esse desgaste acontece mais no compartimento interno. E depois o fator ocupacional. Sabe-se que, no caso do joelho, o número de repetições de determinados movimentos, o impacto de determinadas atividades pode condicionar o aparecimento de lesões. Outro fator de risco extrínseco tem a ver com a atividade física. Inicialmente pensou-se que a atividade física era um precursor da osteoartrite. Hoje em dia sabemos que isso não é verdade, ou seja, não há uma relação entre a atividade física e o início da osteoartrite, até pelo contrário, uma vez que pessoas que apresentam menores índices de atividade física, neste caso pessoas sedentárias, têm maior prevalência de osteoartrite do joelho do que pessoas fisicamente ativas. A força muscular é um fator de risco, porque no início há uma diferença entre grupos que se percebia que pessoas com osteoartrite do joelho tinham menor força muscular na cadeia extensora do joelho e pensava-se apenas que era uma sequela via do reflexo artrogénico. Hoje em dia sabe-se que esse fator pode ser também um fator de risco e é sobretudo um excelente fator para nós podermos controlar a osteoartrite e um excelente fator que podemos potenciar no manuseamento da condição. E por fim, mas não menos importante, um dos fatores de risco mais importantes da osteoartrite do joelho e que se enquadra nos fatores extrínsecos é a existência de um trauma antigo, ou seja, haver uma lesão prévia do joelho é por si só um fator que aumenta a taxa de prevalência de osteoartrite do joelho. Sabendo estes fatores de risco, é importante para que eles nos possam orientar no manuseamento da condição. Mas recentemente o que se tem tentado fazer com os fatores de risco é começar a conhecer melhor a patologia, a maneira como ela se pode dividir em alguns grupos, porque a sua heterogeneidade tem-se mostrado como uma dificuldade para que nós possamos perceber quais intervenções mais eficazes. Ou seja, o que se tem tentado fazer mais recentemente é subdividir a osteoartrite do joelho em pequenos grupos populacionais que reúnam características semelhantes entre si, de maneira a garantirmos uma tailored intervention. Ou seja, esta tailored intervention pretende que seja personalizada, pretende que seja individualizada para a pessoa, de maneira a garantir melhores sucessos em termos do manuseamento e do acompanhamento da condição. Certo é que ainda não há nenhuma guideline específica, que estes tipos de fenótipos que se têm criados são muito dispares, tanto variam como alguns têm por base a etiologia da condição, outros a sua evolução, mas um dos mais importantes e daquele que tem sido mais utilizado pela evidência científica é um que divide a osteoartrite do joelho em 6 subcategorias, sendo que 5 delas têm uma relação com a sua etiologia e uma delas com a evolução da doença. O primeiro fenótipo em que se divide a osteoartrite do joelho é a osteoartrite associada à dor crónica. Sabe-se que 18 a 20% das pessoas que têm osteoartrite do joelho estão presentes neste fenótipo e, sobretudo, são pessoas que têm um grau de compromisso com a doença maior. São pessoas que apresentam, para além da osteoartrite do joelho, outro tipo de problemas, como, por exemplo, situações de stress, ansiedade, alterações do sono, algum tipo de perturbações do humor, o que por si só faz com que o tratamento desta condição não se possa basear apenas e só na estrutura, mas também numa gama associada à dor crónica. Daí que, em termos de intervenção, poderemos integrar outro tipo de modalidades terapêuticas, como a Pain Neuroscience Education, alterações cognitivo-comportamentais, questões de higiene do sono e, por exemplo, a alimentação. Outro dos fenótipos, ou o segundo fenótipo, preconizado por estas linhas orientadoras, que têm relação com os mecanismos inflamatórios, que são pessoas que têm níveis inflamatórios superiores ou normais em termos da cápsula sinovial do joelho. Por norma, estas pessoas apresentam um maior grau de degeneração e mais dor e processos mais dolorosos em termos da osteoartrite. O terceiro ponto tem a ver com pessoas que têm alterações
no metabolismo ósseo e cartilagino, que tem sido visto recentemente por alterações dos biomarcadores, onde há uma alteração do tecido ósseo e da cartilagem e que por si só pode estar na origem da condição, da osteoartrite do joelho. Para além disso, ainda temos que pensar na associação da obesidade com os síndromes metabólicos, como já foi falado anteriormente, a relação do IMC com, por exemplo, a hipertensão arterial ou a dislipidemia, tem uma possível relação com a origem da osteoartrite do joelho. E depois ainda há a questão do overloading, da sobrecarga mecânica, da quantidade de carga que é colocada na articulação, em que em determinado momento não há um bom equilíbrio, pode haver uma falha articular e nesse momento de falha iniciar-se então o desenvolvimento da condição. Por fim, o último fator de risco e aquele que não está em relação com a origem, mas sim com o estadio da condição, é um que é definido como minimal joint disease, em que a pessoa tem sintomas mínimos e tem alterações estruturais mínimas. É importante que nós saibamos que estas linhas orientadoras não são ainda processos fixos, estanques, temos que ter cuidado quando decidimos aplicá-los e que mais ainda a mesma pessoa pode estar ou pode ter mais do que um fenótipo. Esta questão é importante porque quando nós vamos passar para o manuseamento da condição, nós temos que ter noção de tudo aquilo que está para trás, ou seja, das questões do diagnóstico, da definição, dos fatores de risco, para quando começarmos a pensar no manuseamento da condição, nós temos a perfeita ideia que isto é um síndrome de dor articular. Ou seja, não é apenas uma lesão da cartilagem, mas estamos na presença de um síndrome de dor articular que afeta a pessoa como um todo e, como tal, que varia de cartilagem para cartilagem, de articulação para articulação, de pessoa para pessoa e que nós temos que ter cuidado quando queremos criar uma intervenção que deve ser personalizada e deve ir em contra as reais iniciativas e expectativas da pessoa. O que nós sabemos é que, em termos do manuseamento da condição, há sobretudo dois grandes tipos, ou seja, o tratamento não cirúrgico e o tratamento cirúrgico. Dentro do tratamento não cirúrgico existe o tratamento farmacológico e não farmacológico. Duas das associações e organizações que têm preconizado algumas guidelines no manuseamento da osteoartrite do joelho, a OARSI e a NICE, elas propõem que exista pelo menos 3 tratamentos que sejam comuns no manuseamento de qualquer tipo de osteoartrite e que sobretudo são o que eles chamam os core treatments, que devem estar presentes em todos os desenhos que se façam de intervenções para as pessoas. Os 3 core treatments são, em primeiro lugar, a educação e o self-management, ou seja, nós devemos potenciar na pessoa o espírito do automanuseamento e de estratégias de autoeficácia, devemos educá-la para o que é a osteoartrite do joelho, devemos retirar algumas ideias tóxicas e menos verdadeiras que ela tenha acerca da condição, sobretudo para que este reforço, que pode ser feito de forma verbal, pode ser escrita ou comportamental, seja feito e que funcione como uma preparação para os outros 2 core treatments que tanto a OARSI como a NICE prevêem que sejam os mais importantes em termos de manuseamento da condição, que são a obesidade, onde o controle da obesidade é extremamente importante e com resultados quer a nível da dor e quer a nível da qualidade de vida, e o terceiro core treatment, que é a atividade física e o exercício físico. Em relação ao exercício físico, as 2 guidelines nos dizem que qualquer tipo de exercício físico faz sentido integrar na pessoa, seja land-based, isoterapia, treino de força, desde que a pessoa o faça de uma forma constante, verá resultados em termos da sua condição, tanto no nível da dor, como da qualidade de vida, como da função física. Para além destes core treatments, ainda podem ser utilizados algumas outras estratégias de tratamento, que apesar de terem um baixo nível de evidência, podem resultar em algumas pessoas, como a terapia manual, o TMS, os auxiliares de marcha e, por final, a farmacoterapia, com ênfase nos analgésicos. Mas não devemos nos focar sobretudo no manuseamento da condição. Apesar de ser um paradoxo, falarmos da prevenção depois de falarmos do manuseamento, esta foi um pouquinho a história do que se fez no passado acerca da osteoartrite, o que é um erro,
porque esta condição iremos ganhar muito mais se conseguirmos prevenir, se o nosso foco for a prevenção, do que tentar manuseá-la. Só que a grande dificuldade, como já foi falado, é como prevenir o aparecimento e o desenvolvimento numa fase, num estádio inicial da condição. Para isso, o que é proposto hoje em dia é que a osteoartrite siga o exemplo das doenças cardiovasculares e da osteoporose e desenvolva um mecanismo de prevenção com base nos fatores de risco associados. Ou seja, a ideia é a criação de um modelo risk-based em que, através da percepção de quais são os fatores de risco da condição, se percebam quais é que são os grupos que estejam populacionais que estejam em risco e, nesse grupo, criar estratégias preventivas para diminuir esse fator e assim prevenir de forma mais eficaz o aparecimento da osteoartrite. Quando pensamos em termos da prevenção, falamos sobretudo da prevenção dos 4 tipos propostos por Jamu. Nós sabemos que o primeiro tipo de prevenção, ou prevenção primária, a pessoa não tem a doença nem tem sintomas associados. Na prevenção secundária, a pessoa tem a doença, mas não tem sintomas. Na prevenção terciária, a pessoa tem a doença e os sintomas. Neste caso, muitas delas são estratégias de reabilitação. E a prevenção quaternária, onde a pessoa não tem a doença, mas tem os sintomas. Esta última modificação feita às estratégias de prevenção propostas por Jamu existiu exatamente porque corremos o risco de criar um sobreuso de estratégias de tratamento, da pessoa ficar demasiado preocupada e ser subestimulada em relação às intervenções e que esse efeito que temos passa a ser mais no campo do malefício do que no benefício. Em termos de osteoartrite do joelho, nós sabemos que, sobretudo, devemos apostar em estratégias de prevenção primárias e secundárias. O que é importante é definir, sobretudo, os grupos de risco que têm determinados fatores que nós queremos controlar e, atualmente, estão-se a estudar, sobretudo, a intervenção preventiva em 2 grupos principais. O primeiro, em adolescentes com elevados níveis de obesidade e o segundo, em atletas, em desportistas, em que o seu desporto tenha algumas lesões que sejam mais comuns e criar estratégias de prevenção para a lesão, de forma a que tanto num grupo como noutra o fator de risco não esteja presente e que, portanto, a origem e a possível evolução da condição não aconteça. E estaremos desta forma a prevenir o aparecimento e a criar melhores condições para o não desenvolvimento da osteoartrite do joelho. Em relação ao desenvolvimento da osteoartrite do joelho no atleta de alta competição, existe uma crença generalizada de que esta será uma inevitabilidade e que mais cedo ou mais tarde irá assolar o atleta. Esta crença tem por base uma série de dogmas e paradigmas que relacionam a estrutura com a quantidade de carga, em que deverá haver um determinado momento em que tanta carga irá provocar uma lesão da cartilagem, como falámos no início, e a partir daí condenar o atleta a desenvolver uma lesão mais grave no futuro. O certo é que nós sabemos que o estado da arte hoje em dia aponta-nos para que a prática desportiva de forma recreativa não está em relação com a osteoartrite do joelho. Contudo, quando nós pensamos e vamos verificar a evidência científica que existe e que relaciona a osteoartrite do joelho com o atleta de alta competição, nós sabemos que parece que há uma tendência para que este subgrupo populacional tenha maior prevalência de osteoartrite quando comparado com a população geral. Contudo, devemos ter algum cuidado quando vamos analisar estes dados e quando extrapolamos esta relação osteoartrite-atleta de alta competição. Porque os estudos que têm por base e que nos permitem fazer este tipo de afirmação têm alguns vieses. Em primeiro lugar, muitos deles não fazem uma distinção entre osteoartrite sintomática e osteoartrite assintomática. E como falámos inicialmente, esse é logo um dos principais fatores que pode levar um estudo a ser de baixa qualidade e, portanto, as conclusões que poderemos tirar acerca dele não são seguramente as melhores. Depois, porque muitos dos estudos que fazem referência a um atleta de elite ou atleta de alta competição não definem bem o que é ser um atleta de alta competição. Ou seja, para alguns, um atleta de alta competição tem a ver com o número de horas que pratica o desporto, para outros tem que ser um atleta que dedique parte do seu tempo ao treino da modalidade e que a pratica a um nível nacional, internacional ou profissional.
A maior parte dos estudos não faz a distinção entre atleta recreativo e atleta de elite. E logo à partida poderemos ter algumas lacunas quando retiramos as informações acerca desses estudos. Outro dos problemas relacionados com a evidência científica é que a evidência tenta muitas vezes agrupar os mesmos estudos. Ou seja, nós não podemos dizer que o atleta de alta competição tem maior prevalência de ter osteoartrite do joelho, quando nós só sabemos que os estudos que existem hoje em dia são sobretudo estudos que estão relacionados com desportos de grande impacto, como por exemplo futebol americano, futebol, basquete, e ainda não temos estudos como por exemplo na natação, na canoagem, no remo ou na bicicleta, para percebermos se há uma relação entre a prática desportiva de elite e osteoartrite ou o tipo de desporto praticado. É bastante importante quando nós vamos ponderar se a pessoa tem maior prevalência de desenvolver osteoartrite ou não. E um último fator que tem a ver com a exclusão dos fatores de risco, ou seja, a maior parte dos estudos que são feitos em atletas de elite após acabarem a competição não exclui que eles tenham, por exemplo, os fatores de risco e que eles por si só podem levar à patologia, como por exemplo, se houve um trauma antigo ou não, se existem níveis de obesidade que possam por si só aumentar a taxa de prevalência. O que nós sabemos é que o aumento de prevalência da osteoartrite do joelho nos atletas de alta competição deve-se essencialmente a dois fatores. O fator traumático, ou seja, o facto do joelho ser uma das estruturas, uma das articulações com maior índice de lesões na prática desportiva em determinados tipos de modalidades, e o segundo, o fator ocupacional, ou seja, o facto de haver nos desportos de alto impacto movimentos como, por exemplo, o acelerar, o desacelerar, o travar, o saltar, o sprintar, que podem ser movimentos ocupacionais e que podem correr o risco de incorrer em overload e, a partir daí, haver uma relação com a osteoartrite do joelho. Certo é que o facto do atleta de alta competição, o atleta de elite, ser a interação de vários fatores químico, biológico, emocional e até fatores mitigantes posteriores à prática desportiva, que faz com que ele tenha uma maior prevalência de desenvolver osteoartrite. E é importante pensarmos, sobretudo, em dois momentos de atuação. Um momento preventivo durante a prática desportiva, onde nós devemos assegurar que o atleta tem bons indícios de força muscular, que tem boa mobilidade articular, que tem bons movimentos funcionais, que podemos criar algum trabalho técnico dos movimentos ocupacionais que sabemos que são importantes para a prática desportiva que ele executa, e depois um segundo momento preventivo, que é uma altura em que ele deve fazer uma end career consultation, ou seja, uma consulta no final da sua carreira, por sabermos que há fatores mitigantes, como falei anteriormente, que têm um alto impacto sobre a osteoartrite e que estão presentes na vida pós-competitiva, como por exemplo alterações da saúde mental e obesidade. Sabemos que essas estratégias são extremamente importantes de desenvolverem no atleta de alta competição, sobretudo em desportos que sejam de alto impacto, para diminuir a prevalência da condição nestes atletas. Em relação à corrida, ainda não é consensual se estes atletas têm uma maior taxa de prevalência, uma vez que os estudos ainda têm outras complicações, uma vez que não estipulam o tipo de corrida e o que o atleta faz, nem a velocidade a que corre, a quilometragem, que podem ser fatores importantes quando queremos assegurar ou fazer a relação entre a modalidade, neste caso a corrida, e a prevalência de osteoartrite do joelho. O que se sabe, e os estudos mais recentes, é que em atletas recreativos que façam entre 20 a 40 km por semana, a taxa de prevalência de osteoartrite é menor do que a população geral, e acredita-se que a corrida possa ter um efeito contra-protetor e que, portanto, esteja na base desta diminuição da taxa de prevalência e que, portanto, não deve ser um fator de risco. Em jeito de conclusão, queria agradecer o convite que me foi endereçado pela Master Science Lab. Espero que tenham gostado da apresentação. Qualquer comentário ou qualquer dúvida que coloquem, podem colocá-lo nos comentários em baixo do vídeo. Brevemente irá-vos ser enviado um guidebook para que possam debater e possam aprofundar alguns conhecimentos
dos assuntos que falámos aqui. Espero que tudo isto seja bastante útil na vossa prática clínica e até breve. Obrigado!